Então vamos então começar o nosso encontro. Já estamos aí na página 69 do livro, 69. A Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 28. Eu vou agora aqui projetar, que aí a gente acompanha aqui, vocês vão acompanhando no livro e aqui vocês têm aqui a orientação que eu vou projetar aqui, compartilhar aqui. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Sim. Ok, então beleza. Esse é o nosso tema, Deus Pai Criador. O que é que vocês veem nessa imagem que está no livro também de vocês? O que é que vocês entendem por essa imagem? Observe essa imagem do livro, que está aí também compartilhando com vocês. Para mim deu para entender que onde tudo começou, né? A criação do mundo. A criação do Deus mundo, né? Isso. É Deus, né? Deus que toca aí toca nessa figura humana. Quem é essa figura humana, hein? O que é que vocês acham que é? Adão? Adão, não Eu é? também achei Esse é que o era Adão. Adão. É Adão, isso mesmo, é o Adão. Essa figura é de um artista italiano chamado Michelangelo. Se algum dia vocês forem no Vaticano, lá onde o Papa mora, né, na sede da igreja, lá tem uma capela que o teto tem essa pintura, né? É a pintura que retrata a criação do mundo, né? A criação do homem, a criação de tudo. E aí é a retratação dessa pintura que simboliza o Deus Criador, né? O Deus Criador de todas as coisas. E aí o livro que reflete muito bem isso é esse que nós vamos refletir hoje. Alguém conseguiu fazer o altarzinho aí com a pedra, com a água, com terra, com plantas e flores, a figura de um animal, um espelho? Alguém conseguiu? Sim ou não? Eu não. Eu não sabia, né? Eu postei lá no grupo nosso de comunicação, né, do WhatsApp, que quem pudesse, né, fazer, seria bom. Por quê? Porque os nossos encontros, ele é uma celebração. E ele é recheado de símbolos, né? E esses símbolos, ele vai representar aquilo que é a criação de Deus, certo? Então, beleza. Aqui, ó, vamos acompanhando aí. O material que está aqui projetado é o que está no livro de vocês aí, tá bom? Então, já localizamos aí o livro do Gênesis. Já já a gente vai fazer a leitura do mesmo, né? Nós vamos falar um pouco sobre a oração do creio, né? A oração do credo, aquela que nós rezamos na missa, aquela que depois que o padre termina a homilia, né, termina a sua homilia, ele nos convida, todo mundo, a rezar a oração do credo, que é a oração da igreja, a oração do cristão, que é aquela que começa assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Essa é a oração do creio, que é a oração de fé, não é? A oração do cristão também, certo? As pessoas observam a natureza e percebem a obra de Deus, né? Tudo que existe nesse mundo é criação de Deus. Nós somos criação de Deus. O que está ao nosso redor é criação de Deus. A natureza é criação de Deus. Os animais são criações de Deus. Tudo que existe é criação de Deus, né? Tem algumas coisas que são criadas pelo homem, como, por exemplo, as nossas casas, não é? O carro, as coisas que são criadas pelos homens, né, são criadas por nós. Mas, se Deus não tivesse dado para nós, não é, a nossa inteligência, que é a capacidade que você pensar para poder criar as coisas, a gente não teria também condição de fazer nada, né? A gente não construía casa, a gente não fazia nada, né? Porque a inteligência que nós temos, e para nós que somos pessoas de fé, a inteligência é criada por Deus, é um dom de Deus, né, para todos nós seres humanos. E Ele deu essa inteligência para nós, nos criou com uma inteligência para que a gente pudesse não destruir o mundo, né?
Não é para destruir o mundo. A nossa inteligência não é para destruir a natureza, mas é para preservar a natureza, né? Preservar, cuidar, não é? Muito embora o que está acontecendo nos dias atuais é uma destruição, né? São coisas acontecendo, desequilíbrios na natureza e que muitas coisas são contribuição da humanidade, né? Do homem. Então, para a gente pensar sobre isso, né? Então, a fé cristã afirma que a vida vem de Deus. Ele é a origem de tudo que existe no mundo, né? Em nossos dias, o que as pessoas sabem sobre a origem do mundo e do universo, né? Será que as pessoas de fato sabem que tudo que existe é criação de Deus? Ou será que as pessoas acham que é uma evolução, não é? É apenas uma evolução, certo? Certo. Nós que somos cristãos, né, pessoas de fé, nós acreditamos que tudo que existe é criação de Deus, muito embora haja a evolução, né? A evolução. As coisas vão evoluindo com o passar do tempo, mas essa evolução também, ela é natural, mas ela também tem a participação de Deus. Por quê? Porque Deus também, ele construiu, ele fez a natureza, né? Então tudo que existe tem a participação de Deus, certo? Nesse mundão que a gente vive, será que as pessoas pensam dessa forma? Será que as pessoas só querem destruir, né? Só querem acabar com as coisas, né? E nem pensa que tudo que existe é criação de Deus, né? É coisas para a gente pensar, não é? Para a gente analisar, para a gente refletir e também, claro, mudar a mentalidade sobre as coisas de Deus, certo? Certo. Está vendo o número 4 aí do livro, que está aqui também? 4, número Sim. 4. Rezemos Sim. reconhecendo a bondade de Deus que tudo criou. Vamos rezar junto essa oração aqui. Ó tu, que Ó tu, estás acima de tudo, poema acima de algum tudo, pode celebrar-te, poema que pode palavra celebrar, alguma pode palavra exprimir-te. alguma pode exprimir. És inefável, mas És tudo que se diz inefável, mas procede de tudo o ti. que se diz procede Todos os de ti. seres, Todos os seres te celebram, os que todos os falam e seres os te que celebram, permanecem mudos. os que falam e os que permanecem mudos. O universal deseja e o gemido de todos os seres aspiram por ti. O gemido de todos os seres expiram por ti. Tudo Tudo que que existe existe te te invoca. invoca. Todo ser Todo que te ser que sabe sabe ler ler, teu universo certo. eleva para ti um hino de silêncio. eleva para ti um hino de silêncio. Tudo o que Tudo que subsiste, subsiste, subsiste em ti. subsiste em ti. O O impulso do impulso do universo universo para ti se precipita. precipita. Tu és a única Tu palavra de és todos a os única seres, palavra de todos os seres. És cada um és deles e cada um não és deles nenhum. e não és nenhum. Não és Não solidário és e não solitário, és o conjunto. não és Ou melhor, não confuso. és o solitário e não és o conjunto. Possuís todos os Possui nomes. todos os nomes. Como te Como te chamarei? chamarei? O que diz a palavra? Então agora vamos refletir a palavra. Vamos pegar a Bíblia aí. Eu não vou ler, tá? Para a gente encurtar mais. Eu vou pedir um de vocês que leiam, tá? Pegue aí a Bíblia, abra no livro do Gênesis, capítulo 1, e vamos ler de 1 a 28. No caso, seria a criação? Isso. Aí é do versículo 1 ao versículo 28, tá bom? Que nós vamos ler. 28.
Certo. Quem começa? Quem lê? Pode ser eu. Pode começar? Pode começar. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriram o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreviu a tarde Pode continuar. manhã. Uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam e fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra, ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e as árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto e a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para perseguir o dia e o menor para perseguir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, precedisse o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas. Internet. As águas do mar e as águas sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da sua mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Deus disse: Eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E todos os animais da terra, e todas as árvores as aves do céu, e tudo o que arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida. Eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Serviu à tarde e depois à manhã. Foi o sexto dia. Acabou que eu li tudo, né? Isso, é até o 28, né? Muito bem. Então, o que vocês ouviram, eu também ouvi, não é? Apesar das falhas que é próprio da internet, mas faz parte, né? Faz parte disso mesmo. Então, vocês que estão com a Bíblia, que todos, né, estão aí acompanhando a leitura, viram que a narração do capítulo 1, de 1 a 28, trata sobre a criação do mundo, né? A criação do universo, com todos os seres que existem, né? Aí Deus tem um itinerário, né? Ele tem um movimento e ele também tem uma sistemática, né? A cada dia da semana ele criava alguma coisa, né? De forma que chegou ao sexto dia e criou tudo aquilo que era necessário criar, né? Como nós vimos aí acompanhamos na leitura do texto, certo? Então, para dizer a vocês que Deus, ele é o criador, né? E ele criou isso criou, não é, tudo que existe, animais, terra, os astros, noite, dia, os animais, água, terra, né? E por fim criou o homem, né? E depois também criou a mulher, né? Então, tudo é criação divina, né? Tudo é criação de Deus. E ele fez isso durante 6 dias, né? Como nós acompanhamos aí na leitura, a cada dia da semana ele ia criando, né? Ia construindo, fazendo, dando vida, dando significado à sua criação, certo? Nesse texto, qual a palavra ou frase que mais chamou a atenção nesse texto que narra a criação do mundo? Tem alguma frase, tem alguma palavra que chama a sua atenção? Algum versículo? O meu é, no caso, é, dele separar, né? Tipo, o dia e a noite, chamar de trevas. Achei Isso. interessante essa parte. Uhum. A treva é a escuridão, não é? Trevas é Sim, escuridão, não é? Que é a é, noite. é o versículo 3. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Achei Isso, interessante. isso. E Porque aí, no princípio, quando ele viu que a luz era boa, ele separou, né, a luz das trevas. isso, é. Nessa leitura do texto, vocês puderam observar que quais palavras são repetidas, se repete várias vezes. Puderam observar? É, quando ele criava era bom? Tudo era bom, não é? Sim, Quando Deus
criava alguma coisa que ele concluía, o texto, né, diz para nós que Deus chegava à seguinte conclusão: ele observava, analisava e dizia que tudo era bom, né? Então a palavra bom, ela se faz presente em todo o texto, né? Palavra bom. Isso para dizer o quê? Para dizer para nós que tudo que Deus fez é bom. Bom, Nada que Deus fez é ruim. Não é isso? Bom, E aí eu pergunto a vocês, né? Se tudo que Deus fez é bom, por que que tem algumas coisas que são más? porque não é Deus, por Deus. exemplo, Deus, né, deu vida ao homem, né, e à mulher. E a criação do homem e da mulher é uma criação que também é boa. E por que que a gente faz coisas erradas, que é o mal, né? Já parou para pensar sobre isso, né? Sendo que nós somos bons, né? Deus criou nós como pessoa, como uma criação boa, né? Se o que é bom, não pode sair coisas más, não é isso? Sim, Mas isso nós vamos ver depois, né? Nós vamos ver depois, lá no Jardim do Éden, né? E nós vamos entender o porquê que o homem, que é uma criação boa, porque Deus não fez nada ruim, e porquê que o homem se torna uma pessoa de atitudes más. Isso a gente vai ver depois, lá quando estivermos falando sobre o Jardim do Éden, né? Que é o lugar onde Deus colocou o homem e a mulher, né? E aí a gente vai aprofundar nesse tema e saber por que que as atitudes humanas, elas são ruins. Porque no princípio Deus criou, toda a criação de Deus é boa. Tudo que ele fez é bom. A noite é boa, o dia é bom, boa. o sol é bom, a lua é boa, as estrelas são boas, o mar é bom, a terra é boa, não é? Os pássaros, os animais que voam, que rastejam, são bons, tudo é bom, né? Os dias que Deus foi criando, noite e dia, tudo é bom, né? Só que por onde entra o mal no mundo, né? Acaba entrando pelo homem, né? Pelas suas atitudes, não porque o homem ele é mau, porque Deus não criou o homem mau, mas pelas algumas coisas que o homem foi fazendo, não é? Foi tornando as atitudes ruins, atitudes Pela, más, né? pela desobediência. Desobediência, né? Que é uma dos fatores marcantes que leva o homem a cometer o mal, né? A desobediência, não é isso? Então é algo que pelo qual é uma atitude humana pelo qual o mal entra no mundo, né? Mas a criação de Deus, toda a criação de Deus, ela é boa, né? Ela é boa. Não tem nada ruim que Deus fez para nós, né? Isso é interessante a gente enfatizar. E para dizer para nós que se existe coisas más no mundo, as coisas erradas, as coisas maus, não é culpa de Deus, né? Não é culpa de Deus. Porque Deus, no princípio, e aí nós vimos, né, nós acompanhamos a leitura do livro do Gênesis e vimos que tudo que Deus fez, na hora que ele terminava de fazer, ele dizia, olhava, percebia e dizia que aquilo era bom, tudo era bom, certo? Ok? Então, as coisas erradas que tem no mundo não é culpa de Deus, né? Isso para dizer para nós que jamais vamos sair por aí, né? Se acontece alguma coisa com nós, alguma coisa assim, a gente nunca vai culpar Deus, né? Ah, Deus está me castigando. Ah, Deus está fazendo coisas más comigo. Não, a gente não pode culpar Deus, por quê? Porque Deus é bom. Se Deus é bom, tudo que ele fez é bom. E aí nós acabamos de comprovar isso na leitura do livro do Gênesis, né? Então, o mal, né, parte das nossas atitudes, da tentação. Lembra da tentação, né? Que lá no Jardim do Éden,
O homem, o Adão e a Eva foram tentados pela serpente, né? A serpente ali simboliza o mal, né? Simboliza aquela que vai gerar o mal, né? Ele vai ficar, sabe, insistindo, 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 até que Eva, até que Adão vai e acaba cedendo à tentação da serpente. A palavra serpente aqui, ela vai simbolizar o mal, né? O mal que entra, né? E aí o homem acaba desobedecendo a Deus e obedecendo a serpente. E aí entra o mal, né? Entra o mal. Mas a criação de Deus, ela é toda boa, tá bom? Muito bem. Então vamos para frente. O que a palavra nos diz? A palavra é o livro do Gênesis, né, que nós acabamos de ler. A fé cristã não ensina de que forma o mundo foi criado, mas afirma que toda vida tem origem em Deus. Descobrir e explicar como foi o surgimento do mundo são tarefas da ciência. A Bíblia não é um livro científico. Não revela com exatidão como o mundo surgiu, mas ela mostra de forma verdadeira que Deus é a origem de tudo. A Bíblia não está preocupada com o problema científico da origem do mundo e do homem. Existe na Bíblia uma questão mais profunda. Quem criou o cosmo, a natureza, o homem? É? Ou seja, essa é a preocupação da Bíblia. A Bíblia não quer saber se o homem veio do macaco, né, se o homem evoluiu, né, ou seja, se a origem da humanidade é de um macaco. A Bíblia ela não quer saber disso, ela não se preocupa com isso. A preocupação da Bíblia é muito mais do que isso, né? É muito mais do que essa questão se nós viemos do macaco ou se nós fomos criados por Deus, né? Então, essa discussão aqui da Bíblia, que a Bíblia traz para nós, está acima disso aí, tá? Está muito além disso. Então, a gente não fica se preocupando, será que eu vim do macaco mesmo? Será que a minha origem de homem, de mulher, é do macaco, né? Não, essa aqui não é a preocupação que a gente deve estar aí. Tem gente que se preocupa com isso, né? Não, a Bíblia ela não trata dessas coisas. O que a Bíblia trata é que tudo o que existe foi criado por Deus, tá certo? Número 9, leitor 1. Quem lê? Eu posso ler. Ok. Deus não fez o mundo para aumentar seu poder ou sua glória, ou para ser mais perfeito. Na verdade, Deus, por ser amor, não quis permanecer fechado em si mesmo, quis sair de si e criar o mundo. Número 10, leitor 2. Ele quis doar sua vida para os outros. O mundo foi criado por amor. Por isso, a criação reflete o amor de Deus. Não, no seu gesto criador, toda a Trindade, a Trindade participa da criação. Deus Pai teve a iniciativa de fazer todas as coisas. A palavra de Deus é criadora e coloca ordem na criação. Também percebemos pelo relato que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus Pai criou tudo por meio do seu Filho e força do Espírito Santo. Criar significa que não existia nenhuma matéria anterior ao que foi criado. Não existia nada e Deus criou toda a matéria e vida existente. Isso, né? Quando Deus cria tudo, não existia nada, existia um caos. Existia algo sem forma, sem nada, né? Então Deus criou do zero, criou todas as coisas do zero, né? Leitor 1, A Bíblia nos mostra que o ser humano é o administrador, o cuidador da criação. Ele tem lugar especial na criação, porém, isso não lhe permite agir de forma qualquer pelo seu trabalho. O ser humano modifica a natureza, transforma e é transformado por ela.
a pessoa humana precisa respeitar a natureza, manter a harmonia do mundo. Certo. Então, no respeito, né? O respeito pela criação, o cuidado pela criação, não é? Sobretudo para quem foi dado, porque vejam, o último que Deus criou foi o homem, e depois ele criou a mulher para que o homem não ficasse sozinho, né? E depois que ele fez tudo isso, ele disse: Olha, vocês irão cuidar da criação, né? Deus entregou tudo para o homem, sobre a responsabilidade do homem, né? Então é uma coisa muito séria, né? Se Deus entregou tudo para o homem e não foi entregue para ser destruído, né? E o que nós vemos hoje, né, sobretudo, é que muitas coisas estão sendo destruídas, né? Sabe, então uma coisa muito grave, né? Então a gente está em pecado, né? A humanidade está em pecado, porque Deus criou tudo e deu ao homem não para ele destruir, mas para ele proteger, preservar, cuidar e não para destruir, né? Se é assim, então nós estamos num grande pecado, né? Num grande mal, que é denegrindo, matando a criação de Deus. É isso? Isso é muito grave, né? É uma coisa terrível que nós vivemos, certo? É uma coisa que a gente deve pensar muito sobre isso. Sobretudo, nós que temos fé. E, claro, dizer para as pessoas, né, também, que está acontecendo coisas muito erradas, né? A destruição do ambiente, da natureza, das coisas que existem, né? Nós estamos acompanhando agora, né, a gente amanhece cedo, 5 horas da manhã, quem vai trabalhar se levanta cedo, e à tardezinha, anoitecendo, a gente olha assim, só vê fumaça, né? Ou seja, o Brasil, muita gente tocando fogo nas matas, né, nessa sequidão toda, e tocando fogo, cometendo mal, né? Quando a gente toca fogo na natureza, a gente mata os animais, mata as plantas, né? Ou seja, destrói a fauna, a flora, e isso é um pecado, isso é um mal, né? Então, é uma coisa terrível, né, que acontece. E tudo isso é denegrir a criação divina. Certo? Aí o número 12, dialogar, não é? Diante dos símbolos deste encontro, né, se a gente tivesse conseguido fazer o nosso altarzinho com símbolos, a pedra, a água, a figura de um animal, né? Porque aí nos ajudaria a contemplar e refletir, né? Essas perguntas que estão aqui. Por exemplo, aqui a primeira: por que Deus criou tudo que existe? O que vocês acham? Por que Deus criou tudo que existe? Porque Deus é bom? Sim, também. Imagino que sim, não é? Deus é bom, né? Deus é bom e por isso que ele criou todas as coisas. E tudo que ele criou também é bom, né? E qual é o papel do ser humano na criação? Qual é o nosso papel? É de destruir ou de preservar? Preservar, cuidar, Preservar, não é? O nosso papel é de preservar, certo? Preservar preservar. as coisas criadas por Deus. E a terceira perguntinha aí diz o seguinte: o que podemos dizer sobre a relação entre todas as coisas criadas? Qual é a relação que deve existir entre todas as coisas que foram criadas por Deus? Uma relação de respeito, não é? De cuidado, não é Sim, isso? Relação de cuidado, de respeito, certo? Porque o respeito, o contemplação. cuidado leva ao que? Leva a preservar. Isso, contemplar. Essa relação, a gente deve olhar para as coisas, né? Aqui perto de nós, a gente tem uma matinha ali, né? Embaixo, ali onde tem uma nascente. Nós temos uma mata ali, né? Temos uma mata preservada
É a gente olhar para aquela mata e ver que aquilo é criação, aquilo faz parte da natureza. Se faz parte da natureza, é criação de Deus. A gente olhar para o ser humano, olhar para um filho, para a filha, o esposo, para a esposa, não é? Para o pai, para a mãe, e ver nessa pessoa que ela é o quê? Ela é uma criação de Deus, uma criação de Deus, né? E aí a gente fica pensando, olha como um crime é muito bárbaro quando uma pessoa mata outra pessoa, né? Por isso que o crime, né, o assassinato, o suicídio, seja lá o que for, ele é muito grave. Porque antes de você matar um ser humano, você mata um ser que foi criação de Deus. Então, você peca contra Deus, né? O pecado maior é contra Deus. Porque se você mata um semelhante, mata uma pessoa igual a nós, né? A gente acaba ferindo a Deus. Obviamente, né? Obviamente que tem as suas diferenças, né? Mas matar uma pessoa, seja para roubar, seja, sei lá, tem tantos motivos pelos quais as pessoas cometem crime, né? Então, além de ser um crime civil, um crime social, um crime na sociedade, é um crime contra Deus, porque você atenta contra a criação de Deus, né? A criação de Deus. Quando você polui a água, né? Quando você, sei lá, não cuida bem da água, que é um bem tão precioso, também você comete um crime, né? Um pecado enorme contra Deus, né? Contra Deus. Certo? Então vamos para frente, aqui no número 13. O que a igreja ensina sobre a criação? E aí a gente lê um trecho aqui do Catecismo da Igreja Católica, que lá no Catecismo está no número 239. Alguém lê? Ao designar Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é origem primeira, primeira de tudo, autoridade transcendente, e que ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os filhos. Essa ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, que indica mais imanência de Deus, a intimidade entre Deus e sua criatura. A linguagem da fé inspira-se assim na experiência humana dos pais genitores, que são de certo modo os primeiros representantes de Deus para o homem. Mas esta experiência humana ensina também que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem e nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humana, embora seja a sua origem a medida, ninguém é pai como Deus o é. Isso, né? Então veja, Deus, ele é Deus, né? Deus é Deus, certo? É, ele não se encaixa em nenhum sexo, né? Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus é Deus, né? Deus é Deus. Nós vamos lá na frente, quem está mais adiantado, o pessoal que está no presencial, né? Já vimos esse tema quando Deus se apresenta, né? Através da sarça ardente. Eu sou o que sou. Deus, ele é o que é, né? Então Deus está acima de sexos, né? Está acima de gênero, acima de tudo, né? Ou seja, Deus ele é uma completude, né?
E ele é a origem de tudo, ele é a criação, ele é aquele que criou todas as coisas, né? Então, é um mistério, Deus é um mistério tremendo, não é? Para a criação e para todos nós. Deixa eu só subir aqui nessas 3 perguntinhas. Depois eu quero que vocês, no caderninho de vocês aí, tá? Que vocês têm, copie essas 3 perguntas, tá? E dê resposta para ela, né? Por que Deus criou tudo que existe? Copia aí no caderno depois, não precisa ser agora não, tá? E responda a ela, tá? Refletindo, rezando. Aí a segunda, qual o papel do ser humano na criação? Reflita sobre qual é a nossa função, qual a nossa responsabilidade frente e ante a criação de Deus. E a terceira, o que podemos dizer sobre a relação entre todas as coisas criadas? Vocês podem escrever o que nós já discutimos aqui, tá? Eu estou voltando aqui porque depois o nosso irmão que está assistindo esse nosso encontro, ele vai participar desse nosso encontro de forma, em algum momento que ele puder, não é? Ele também vai fazer isso. Por isso que eu estou aqui também enfatizando, certo? Bom, agora nós vamos aí no número 14. Estão vendo esse símbolo? Está no livro de vocês aí também, tá? Se tiver difícil de ver aqui, vocês podem acompanhar aí através do livro. O sinal da cruz, né? O sinal da cruz, ele é um gesto simples, não é? Todos nós fazemos na missa, quando vai rezar um terço, quando passa de frente de uma igreja, ou quando a gente, né, acontece uma coisa assim muito grave, aí geralmente as pessoas fazem o sinal da cruz, né? Percebe aí como é que ele é traçado em nós? Dá para ver na figura? Observe aí a figura no livro. Então, nosso sinal é a cruz de Cristo. Este é o sinal do Cristo Salvador. Ele se realiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Olha só. Daí, o número 1, que é onde a gente começa, né? O sinal da cruz, a gente começa na testa, depois, número 2 é no peito, depois nós vamos no ombro, não é isso? No ombro esquerdo, e depois nós vamos para o número 4, que é no ombro direito. E aí depois a gente diz o amém, tocando novamente no peito, tá? A maneira correta de fazer, de traçar o sinal da cruz, é você faz aqui seguindo os números, né? E na hora do amém, você tem que tocar no peito, certo? Tem que tocar no peito de novo, não é? Por exemplo, não sei se você, olha, está todo mundo me vendo aí? Acho que sim, não é? Ó, faz assim, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você encerra o amém colocando a mão no peito de novo, tá? Você não vai no ombro direito e depois termina, tá? Tem muita gente que faz assim. Ela não volta a mão no peito no amém. Na hora que a gente diz amém, o amém encerra novamente no peito. Vocês estão acompanhando aí no livro? Está escrito de vermelho. Nossa, eu levava a mão na Hã? boca. Eu levava a mão na boca. É, Tipo assim, ó, é, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Eu isso. levava assim. Você tem que levar no peito. Ao invés de ser na boca, é no peito. O amém é no peito, tá vendo? Essa é a forma correta de se fazer, de traçar em nós o sinal da cruz. O sinal da cruz, ele é feito em nome da Trindade Santa, não é? Que a nossa fé é a fé trinitária, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é? Então, toda vez que a gente faz o sinal da cruz, a gente evoca em nós, nós invocamos em cada um de nós a Trindade Santa, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, né? Por que que, qual é a relação do sinal da cruz com a criação? Ora, nós somos criação de Deus, né? Se nós somos criação de Deus, então o sinal da cruz, ele também sinaliza, né, essa criação.
né? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, né? Então, é invocar Deus sobre nós, o Deus trinitário, que é a nossa fé. A fé cristã é a fé trinitária. Não é três deuses, tá? É um Deus que se manifesta em três pessoas. Não é três deuses distintos, certo? É um Deus uno, não é? Que é o Deus Pai, que é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. O Deus Pai é o Criador de todas as coisas e o Deus Filho, quem é? Quem é o Deus Filho para nós? Jesus Cristo, não é isso? Jesus Cristo. E o Deus Espírito Santo? É o Deus que está em todos nós cristãos, que se manifesta em nós, nas nossas atitudes, está presente no mundo, na nossa inteligência. É o Deus que se faz, o Deus Espírito Santo é o Deus que se faz presente nos sacramentos, no batismo, na primeira Eucaristia, no crisma, não é? No sacramento do matrimônio, não é? Nos sacramentos da igreja, não é? Na nossa vida de fé, né? Na celebração da Santa Missa, não é? Na nossa vida como cristão, né? No mundo, né? No mundo existe o Deus Espírito Santo, né? Lembra que Jesus, quando subiu ao céu, ele disse o quê? Eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, ou seja, eu deixarei com vocês o intercessor, não é? Deixarei com vocês o Espírito Santo, né? Então, o que está sobre nós, o que está com nós é o Espírito Santo de Deus, tá certo? E isso é invocado, não é? Toda vez que a gente faz o sinal da cruz, tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos fazer o sinal da cruz, né? Tocando no peito na hora que disser amém, tá bom? Amém, certo? A gente toca novamente Amém. no peito. Então, vamos continuar aqui, já chegando aqui para a parte mais final do nosso encontro de hoje. São Francisco de Assis viveu no século XIII, na Itália, né? Todo mundo conhece, né? Hoje muita gente é devoto de São Francisco de Assis, que é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Ele era italiano, né? Ele tinha profundo amor pela pessoa humana e pela natureza. Seu amor a Jesus Cristo se traduzia no respeito e no encanto pela natureza. Agora nós vamos partir para o encerramento rezando a oração de São Francisco, né? Aquela oração, não é? Ela é cantada, mas também ela tem uma música mas também ela é rezada. Então nós vamos rezar. Rezemos a oração que ele compôs para exaltar o Pai Criador, né? Vamos agora, né? Aí tem o lado. Vamos fazer tudo junto, né? Ela é um pouco longa, como a gente está aqui no online, né? A gente não vai seguir a risca aqui a sistemática. Então vamos lá, todos. Altíssimo, onipotente, bom Senhor. Bom Senhor, Teus são o teus louvor, a são, glória, a são o honra e louvor, toda a a glória, e bênção. a honra e toda a bênção. Louvado seja meu Louvado Senhor sejas, meu com todas Senhor, com as todas as tuas tuas criaturas, criaturas, especialmente o Senhor, especialmente irmão Sol, o Senhor, irmão Sol, que clareia o que dia clareia e o que dia com e que sua com luz sua nos luz nos ilumina. ilumina. Ele é belo e Ele é radiante, belo e radiante, com com grande grande esplendor esplendor de de ti, ti, Altíssimo, e a altíssimo é a imagem. imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Meu lua e Senhor, pelas pela estrelas, lua, pelas estrelas, que no céu que no formaste céu formaste, claras, belas. preciosas e belas. Louvado sejas, meu Louvado Senhor, pelo seja meu irmão vento, Senhor pelo irmão vento, pelo pelo ar ar e pelas e nuvens, pelas nuvens,
pelo sereno sereno e todo o sereno tempo com e que todo dás bom sustento às que tuas dá sustento criaturas. às tuas criaturas. louvado 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 seja, meu sejas, meu Senhor, Senhor, pela irmã água, pela irmã água, útil útil e humilde, a preciosa e humilde, casta. preciosa e casta. Louvado sejas, meu Louvado Senhor, pelo seja, irmão meu Senhor, fogo, pelo irmão fogo, pelo pela qual qual ilumina a noite. iluminas a noite. Ele é belo e Ele é alegre, belo e alegre, vigoroso e forte. vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Louvado Senhor, seja, por meu nossa irmã, Senhor, a Mãe por Terra, nossa irmã, a Mãe Terra, que nos que sustenta nos sustenta e e governa, governa. produz frutos Produz frutos diversos, diversos, flores e flores e ervas. ervas. Louvado Louvado seja, meu seja, meu Senhor, Senhor, pelos que perdoam, pelos que pelo perdoam teu amor pelo teu amor e suportam e as suportam enfermidades e as as enfermidades e tribulações. as tribulações. seja Louvado seja, meu Louvado Senhor, seja, meu por nossa Senhor, por irmã, nossa a irmã, morte, a morte corporal, de quem de homem algum de pode quem escapar. homem algum pode escapar. Louvado todos, Louvai e todos e bendizei, bendizei ao meu Senhor. Dai-lhe graças e servi-o dá-lhe com grande graças e humildade. serviu com grande humildade. Amém. Amém. Cada um pode, não vamos fazer isso aqui, tá? Repetir, porque para a gente ir ganhando tempo. Então, Deus sempre quer o nosso bem e conta conosco para cuidar do jardim que criou, o nosso planeta. Em casa, durante a semana, durante esses dias, né? Vamos pensar em atitudes que podemos ter para contribuir com Deus na preservação do planeta. Vamos escolher 5 atitudes, escrevê-las e partilharemos com o grupo no próximo encontro, né? Então aqui nós temos 10 dicas, tá bom? Olha aí no livro de vocês, depois vocês escolhem qual dessas dicas você escolheria para pôr em prática, né? Para pôr em prática essas dicas e que elas, de fato, venham servir para preservar a criação de Deus. Economizar água, prefira produtos biodegradáveis, né, aqueles produtos que não fazem mal à natureza, tipo sacolas plásticos e outros, né? Alimentos orgânicos, que é bem difícil para nós, né? Porque a gente que mora na cidade, né, é meio complicado a gente ter alimentos orgânicos em casa, né? Sempre tem que comprar no supermercado. Mas quem pode, né? Não tem problema. Consuma menos carne, né? Ou seja, tem muita gente carnívora, né? Consumir menos carne. Não crie animais silvestres. Cultive áreas verdes. Diminua o uso de embalagens. Evite produtos descartáveis. Economize energia. Recicle o lixo. Tá vendo? São coisas do nosso dia a dia, não é? São coisas que não é distante de nós, né? São coisas que estão muito próximo da nossa realidade de família, né? A gente ter esses cuidados. Se a gente cuida, se a gente faz alguma coisa dessas atitudes, com certeza nós estamos contribuindo para preservar a criação de Deus, não é isso? Beleza, e chegando aqui ao final, são coisas para a gente aprofundar, né, sobre o tema da criação divina, né? Afinal, o universo no qual vivemos é o resultado de processos evolutivos apenas físicos e casuais ou é projeto de um Deus? Claro que para nós é um projeto de Deus, né? As coisas evoluem, né? As coisas se transformam, não é? Elas se adaptam à realidade, tudo isso tem a presença de Deus, né? Tem a presença de Deus. Com certeza, o homem e a mulher que existe hoje, eu, vocês, não é a mulher semelhante a Eva lá no passado, né? A mulher evoluiu, o homem evoluiu, né? Ou seja, e essa evolução, ela faz parte da natureza humana.
né? Então, isso é de Deus, né? Certo? Então, o Catecismo da Igreja Católica ensina que a questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas, né? Tem muita gente querendo saber de onde o homem veio, né? Para onde o homem vai, né? Tem muita gente interessada, certo? Então, depois vocês, aí no livro de vocês, aprofunde isso, tá? Faça uma leiturinha desse trecho aqui, pense, reflita sobre isso, tá bom? Cada tema que nós temos, que nós fazemos, que nós celebramos, lá na parte final tem sempre isso aqui, até para aprofundar em casa. Ou seja, no seu momento aí, no seu momento que você tem, né, pegue o livro, leia esse aqui, né, leia essa parte, que aqui é um momento de reflexão, né, para a gente pensar, refletir um pouco sobre cada tema. E no nosso caso aqui, o nosso tema é sobre a criação divina, tá bom? Então, é isso, né? Nós vamos partir agora para o encerramento desse nosso encontro. Eu vou aqui parar de compartilhar. Alguma pergunta, dúvidas? Conseguiram captar o cerne Sim, desse tema de hoje? Pois é, essa é a criação de Deus. Qualquer coisa, Tranquilo. vocês têm o livro na mão, tem a Bíblia também, tá certo? Então vamos encerrar o nosso encontro rezando uma Ave Maria, né? Pedir a intercessão, a graça, a bênção da nossa Mãe Santíssima para cada um de nós, né? Pelos nossos momentos, pelas nossas correrias, pela nossa força, né? Todo mundo cansado do trabalho, do dia, eu também estou, né? Mas que a gente não desista, que a gente continue firme, não é? Porque Deus nos chama, né? Esse é o dom de Deus para cada um de nós. Vamos pedir a sua graça, a sua bênção. Vamos pedir a intercessão da Mãe, Mãe da Misericórdia, que nos proteja, que nos cubra com o seu manto e leve nós para o seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor nossa é Cheia de convosco. graça, o Senhor é convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, mulheres, é o fruto, bendito é o fruto do bendito é o vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe Deus, de rogai Deus, por nós, pecadores, rogai por nós, agora e na pecadores, hora de nossa agora e na hora morte. de nossa Amém. morte. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Rogai por nós. rogai por Rogai por nós. nós. Deixa eu só parar aqui de gravar.